Tô esperando o André entrar aqui. Ih, pegou. Deu certo. Deu. Mais rápido que eu achava. Pois E aí, é, pois Thaís? é. Tudo Tudo bem? certo? Tudo bem, tudo bem. Dia corrido Ah, hoje, mas foi tudo bem. E aí, tudo legal. certo? Tudo certo. Então tá, Dia de aniversário de Balneário, só para deixar bem claro. Que cidade pois é. maravilhosa, né? Muito Que legal a cidade gente tá. maravilhosa. Que inclusive vai ter um porto para cruzeiro, né? Vai, exatamente. Muito bom. Bom link, Então, bom link. tanto Itajaí, que é do lado, quanto Balneário, agora vai ter o porto para É, na cruzeiro. verdade nós vamos ter três, né? Vai ser Uhum. Itajaí, Balneário e Porto Belo, no Nossa, caso, muito né? legal. É, Muito show. Para os os próximos, três. quando essa pandemia passar, né? Vai passar logo, a gente tem que se preparar Vai. agora para Pois ficar é. ready to go, né? Exatamente. Bom, então vamos lá, né? Vamos, É, né? Porque é, estamos aqui 7 horas, já um pouquinho mais, mas enfim, foi- 2 minutinhos. Se a gente puder esperar talvez um pouquinho, não sei se, né, se eu me apresento, o que sim, que você sim, né? acha? Eu acho que a gente pode esperar mais um pouquinho, né? Uns até 8h05. Podemos ir trocando Pode uma ser, ideia, né? pode ser. Para o Porque pessoal tá uma galera mandou entrando. mensagem, acabou mandando mensagem agora de última hora, falando, eu vou participar, vou estar lá, enfim. Então pode ser Ah, show de bola. que mais gente chegue por aí. Legal, legal. Ah, show de bola. Bom, é, eu separei algumas perguntinhas aqui, né, sobre o Cruzeiro. Eu, Thaís, Claro. eu nunca participei, né? Nunca participei, né? Nunca nem trabalhei, nunca, muito menos fui, peguei um Cruzeiro. Então, eu tenho muitas dúvidas também. E eu lembro até uma vez que eu fiz o Empretec, que é um negócio de empreendedor do Sebrae, e eles falaram que não vai ser para para essa live, mas que o back, né, dos cruzeiros é uma coisa incrível, né? Como é que o cara consegue, por exemplo, do Sim. restaurante, decorar os pratos das pessoas, né? Assim, navio de cruzeiro, para quem nunca fez, eu falo, não adianta, não dá para dar opinião, assim, sabe? Uhum, Porque é um circo, realmente. E sim. que a gente que trabalha fala assim que embark day, né? O embarque e o debark, Uhum, né? Que são os dias de embarque e desembarque, que acontecem no mesmo dia, né? uhum. Muita gente fica assim, não, mas espera aí, mas quanto tempo vocês ficam no porto até embarcar de novo? Não, não, são quantas horas, né? Como é Então a que gente pode? geralmente chega tipo 5, 5:30 da manhã nos portos Uhum, e vai embora por volta de 7 da noite. Depende do porto, né? Mas mais ou menos sim. por aí. Então a gente fica em torno de 12 horas Uhum. atracado, no caso, né? Então Nossa. aí você vê a coisa acontecer, assim, é container para cima para baixo, é toneladas de comida, literalmente. Enfim, gente, mala, tudo junto, Uhum. né? É uma logística incrível, né? Eles É, até, eu lembro que ele falou assim, olha, Thaís, quando tu pegares um cruzeiro, vale a pena tu pagar para ver a parte de sim. dentro, ver como é que funciona toda a logística, desde a comida até a recreação e tudo mais, porque é um empreendedorismo incrível, assim, que Nossa, acontece. é extremamente, assim, acho que vai desde loucuras que a gente nem Uhum, não faz ideia realmente, até uma questão de empreendedorismo mesmo que você falou, entendeu? Tipo, como que a coisa acontece, quais são os checklists, como é que isso acontece tão rápido, né? É bem sim. interessante, existem os inside tours, né? Então Uhum. você geralmente são dias no mar, né? Que então as pessoas estão navegando, não tem o que você fazer. E você conhece bastante coisa dos navios. Hoje em dia eles estão levando para lugares assim que antes não poderiam, digamos Não assim, né? poderiam, que É, era o único lugar segredo, que né? o único lugar que é assim meio que restrito é a sala de máquinas, ou por questões Sim. óbvias, né, por segurança e Uhum. tal. Mas você vai na ponte de comando, conversa com o capitão ou capitã, que hoje em dia tem Uhum. muitas mulheres, né? Show. É bem legal, bem legal. Muito bom, legal. Bom, acho que agora chegou, né? Demos os 5 minutinhos ali para o pessoal entrar, Acho que deu tempo para a galera entrar. para a galera entrar. Então, bom, o André é meu amigo, foi apresentado pela Mel esses tempos, a gente trocou muita ideia, né? E como eu nunca fiz intercâmbio de cruzeiro, e eu sei que muitas pessoas já me perguntaram, inclusive tentei separar as perguntinhas que o pessoal me mandou pela DM, né?
para eu ir perguntando aqui pro André, porque eu também não tenho noção nenhuma, então eu vou aprender muito contigo nessa live, né? Quem sabe Legal. um dia trabalhar num cruzeiro, não sei. Por que Me não? tentando Claro. algo diferente que eu ainda não fiz, né? É, E, enfim, André, você pode se apresentar aí para o pessoal, dizer um legal. pouco mais. Bom, prazer estar contigo, né, Thaís? Acho que a gente tem que agradecer a Mel também. Eu não sei se Obrigada, ela está Mel. por aqui, mas ela falou que vai aparecer, se não agora, vai ver a live, vai ficar gravada. Acho que é legal a gente até falar isso aqui. Sim, Se tudo der certo, vai dar tudo certo. vai dar certo. Vai dar certo. E então, agradecer a Mel aí por colocar a gente em contato. Eu acho que essa quarentena veio para ter essas parcerias, né? Para a gente conhecer gente nova e tal. Tava tudo muito uma loucura, né? E dar essa parada é importante. Mas, enfim, bom, eu sou formado em turismo e hotelaria, tenho pós-graduação MBA, né, em gestão empresarial, então sempre trabalhei em hotelaria, sempre trabalhei muito voltado à área de lazer e recreação. Morei nos Estados Unidos, sou formado aqui pela Univale, né? E aí, depois da faculdade, fui para os Estados Unidos para aperfeiçoar o inglês e acabei ficando lá 2 anos, sempre trabalhando com esporte, lazer, sempre. E aí rolou a oportunidade de trabalhar em cruzeiro, né? Isso lá em 2009. E aí fiquei 2 anos, 3 anos na Norwegian Cruise Line, que é uma empresa americana, por mais o nome ser Noruega, mas tem uma questão histórica para isso. E posterior a isso, eu trabalhei também nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, trabalhei na Copa do Mundo, e como a gente já conversou, né? E aí, posterior, eu fui para Celebrity Cruises, que do grupo da Royal Caribbean, né? Então, mais ou menos por aí que a coisa anda. Então, já estou com eles vai para o 4 ano já. Então, Bastante, enfim, né? já tem um tempinho, já tem um tempinho. E qual que é qual que é teu role lá dentro, né? Teu segmento base dentro do navio. Então, dentro do navio, eu acabei levando o que eu tinha de experiência do lado de fora, né? Que era essa questão de recreação. Eu trabalhei no Plaza Itapema, né? Aqui em Itapema por muito tempo, na equipe de recreação. Posterior a isso, a coisa foi levando, né, para a parte de entretenimento a bordo, que é uma das maiores áreas, né, de algumas empresas de cruzeiro. Tem muitos segmentos, né? Acho que é importante a gente falar isso. Cada empresa tem o seu segmento, mas as empresas maiores assim têm sempre um entretenimento muito forte, né? Então acabei indo para essa área. Fui como recreacionista de primeira vez para adolescentes, depois fiquei na parte de adultos um pouco, crianças um pouco, então tipo mesclado. E agora, por último, estava também como recreacionista, mas gerente de novos projetos da Celebrity, né, para a parte de recreação infantil e de adolescentes. Então, novos projetos. Hoje em dia está tendo parceria com o museu, tem muita coisa inovadora assim acontecendo, sabe? Não é mais aquela preto no branco, tem muita coisa, né? Legal, legal. Muita gente pensa que é só, assim, deixei essa pergunta até para depois, mas que normalmente é só trabalhar como garçom, garçonete, no bar, Não. limpando. Na verdade, tem peças teatrais, tem música, tem muita coisa que tem trabalhar, além da recreação, né? Total, total. Tipo, uma das áreas, assim, mais, como é que eu posso dizer? Legais, assim, de se ter, né? E também, nem que você não trabalhe com isso, mas você sabe que tem. Por exemplo, tem navios hoje da Royal que tem parceria com a Broadway. Então, tem peças da Broadway, né? A bordo. A MSC tem parceria com o Cirque du Soleil em alguns navios. A Disney, bom, o que falar, né? Então, tem tudo da Disney. Então, enfim, é uma concorrência bastante acirrada, né? Essa tendência de você ter uma experiência, né? Acho que vai estar cada vez maior pós-pandemia, né? Então, você vai ter uma experiência muito mais profunda no navio. É diferente de um hotel, né? Porque você realmente está lá dentro. Então, você pode ter uma experiência 100%, digamos assim. Sim. Alta gastronomia. Então, enfim, é bem variado. Bem variado, né? Tá, então vou falar também para o pessoal que se quiser deixar alguma pergunta, tem o box de pergunta aqui embaixo. Por favor. Também. E se quiser enviar para alguém, lembrei que aquele meu amigo quer trabalhar em cruzeiro,
pode enviar aqui também, tem o negocinho aqui embaixo, deve estar embaixo de ti, né? O aviãozinho, assim. É isso. Papel. Bem Bom, essa. Então, vou te fazer umas perguntas aqui que me mandaram, que eu também tenho Por favor, curiosidade de vamos saber. lá. Então, vamos lá. Que requisitos é necessário para trabalhar em cruzeiro? Tem que fazer algum curso ou posso só aplicar? Então, essa pergunta ela é bem, assim, como é que eu posso dizer? É uma pergunta clássica, né? Então, o que eu preciso para trabalhar em navio, né? Então, assim, primeiramente sempre falo assim, a primeira coisa é você, tipo, procurar uma área que você goste de fazer. Então, eu gosto de trabalhar em bar, já trabalhei em bar, cara, vai pra cima que é isso, entendeu? Pô, eu gosto de esportes, vai porque a sua área vai ter dentro do navio. Então, assim, muito provavelmente, se você fizer uma coisa que você talvez não goste, já fez e não gostou, a experiência vai ser 100% mais forte lá dentro, porque a carga horária é bastante, digamos, entre aspas, pesada, mas você tem uma contrapartida disso, né? Você acaba tendo, enfim, vantagens, né? Enfim, mas o básico que você precisa é, primeiro, saber o que você quer fazer, né? Então, procurar as atividades, os setores, né, que existem dentro do navio e procurar alguma coisa que se encaixe com o que você acha legal. Posterior a isso, tendo alguma coisa que, não, é isso que eu quero fazer e tal, o que as empresas vão te pedir é que você tenha um curso básico, de segurança em navios, né, que é o STCW, na verdade, e que é em inglês, né, a sigla, e tem um outro que é o CFPN. Na verdade, eu fui até pesquisar sobre isso, porque cada empresa chama isso de um nome. Mas hoje em dia, Brasil, Índia, Filipinas, alguns outros países, é importante que a gente tenha isso carimbado e assinado pela Marinha do Brasil. Então a gente não pode fazer isso fora do país, por exemplo. Nós temos passaporte brasileiro, você tem que chegar no navio com esse certificado já. Isso é o básico do básico. Depois eles vão te mandar uma lista de exames, né, de saúde. Então você tem que fazer exame de tudo e mais um pouco, né? Então, na verdade, é um scan do seu corpo, assim, né? A gente brinca que a gente chega no navio limpo, né? Tá todo mundo limpo. Tá todo mundo bem. Literalmente, assim, porque você faz exame de tudo, e é importante realmente, né? Tem pessoas que descobrem outras situações a partir dali e acaba, né, até melhorando sua qualidade de vida, enfim. Então é bem interessante isso também. Então, basicamente é isso. Isso aí é o que você precisa, é o básico. E hoje tem algumas empresas que fazem, aqui no sul do Brasil tem, acho que em todos os estados. Aqui em Santa Catarina não tinha, mas agora tem. Era uma empresa de Floripa. No Rio tem, então outros lugares tem. E para quem mora fora, também é só procurar esse STCW, que é o curso básico que você tem que ter, que, enfim, as empresas, tem empresas que fazem isso, entendeu? Entendi, mas daí se eu tô morando fora e eu sou brasileira, eu posso fazer lá Se fora você tiver um passaporte europeu, tá. aí é uma outra situação, você entra como europeu. Mas se você tiver passaporte brasileiro somente, você é obrigatório você ter isso. Você tem que pagar. Então, se eu não me engano, é a cada 3 anos que a gente tem que fazer essa reciclagem, digamos assim, né? E isso é também por conta própria. Então, você tem que voltar para o seu país, fazer os cursos e aí voltar. Então, esse é um custo, assim... Hoje em dia está girando em torno de R$1.000, 1.000 e pouquinho, os dois, né? É um dos custos do investimento para fazer, né? Com certeza, Mas assim, você, com um salário aí, menos de um salário, você já paga literalmente já vai pagar, tudo, né? A gente vai chegar aí na parte dos... de quanto que recebe, né? Então, sim. Né? Mas assim, então eu tô querendo ir, né, trabalhar no cruzeiro. Como é que eu encontro essas vagas, né? Existem golpes? Como é que funciona, assim? Então, legal essa tua pergunta, Thaís. Por quê? Eu agora que eu estava de gerente, né, viajando bastante, ano passado eu embarquei em 12 navios.
Literalmente, foi punk. Viajei bastante e tal. E um ano, E né? aí na Celebrity começou a embarcar mais e mais brasileiros, sabe? Uhum. E a gente vai conversando e tal, mas poxa, como é que você conseguiu e tal? Eu, pessoalmente, eu sempre fiz por conta própria. Tá. Então, eu quero indicar a todo mundo, quem está a fim de trabalhar, vai para os sites das empresas, tem ali careers, né? Gente, inglês básico é extremamente necessário, não Ia tem como. perguntar. É Mas a gente vai necessário tocar ter. nesse assunto, mas enfim. Vamos falar então depois, tá? Mas vai ali no careers, carreiras, né? E Tá. procura sua vaga. Eu até antes da live, para confirmar, assim, comentei com alguns amigos que trabalham em outros setores, como eu trabalho no entretenimento, na parte de Uhum. staff, né? Sim. Tem empresas que só contratam para essa área, e aí, Uhum. né, outras empresas contratam para todas as áreas, digamos assim, todos os setores. E eu acabei falando com outras pessoas que também foram por conta própria, tipo, vão no site, aplica por ali, né? Sozinho, sem agência. Sozinho, sem agência e tal. Uhum. Agora, se você se sentir inseguro, né? Eu sempre comento assim, conversa com alguém que já fez, né? Para quem está aqui e não me conhece, poxa, pode depois mandar mensagem sem problema nenhum. Gente, ele Né? contrata, tá? Se tu for da área de recreação, sem dizer Né, nada, ele fala, exatamente. contrata. Enfim, vem falar comigo, ou se tem um amigo que acha mais interessante, ou uma amiga, ou alguém da família, conversa, né? Agora, se não, existem agências que fazem as contratações, porém, eles têm os ganhos deles, então você acaba tendo que pagar algumas coisas, algumas vezes, né? Coisa que eu acho desnecessário, né? Eu acho isso por conta própria, assim, né? Pesquisar um pouquinho, correr um pouquinho mais atrás, não falar com a primeira pessoa que veio atrás de você, se veio uma agência te dando um panfleto, alguma coisa, de novo, dá uma procurada no Google, fala com alguém que talvez você não tenha alguém direto, mas um amigo de um amigo, né? Eu já tive várias Não pessoas que vieram confiar, até, eu estava né? Não embarcado, uma confiar menina de veio falar primeira, assim, comigo. se uma agência vem. Exato, exato. Tem agências muito sérias, mas infelizmente a gente sabe que em todas as áreas tem golpista, né? Então é importante ficar ligado. Exatamente. Tem que dar uma cuidada, ver se é verídico, não se emocionar de É, primeira, né? exato. Eu acho que assim, tá a fim de trabalhar em cruzeiro, primeira coisa, vai atrás de informação. Então, peraí, quais são as empresas que existem no mercado? Hoje em dia, basicamente, tem três, mas tem, enfim, outras menores. Tem muita gente indo trabalhar em iate de luxo, em É quase um cruzeiro, Mônaco. né? Não, Luxo é quase literalmente, um cruzeiro. é isso aí, né? Mas Uhum. lá você é mais um faz tudo, né? Entendi. São menos tripulantes, então você acaba ganhando mais grana, mas você trabalha muito mais e acaba tendo que ter outros cursos, que agora também não vou nem saber te linkar Muita coisa. exatamente todos, Sim. mas são outros requisitos. Mas o que eu quero dizer é que existem muitas informações na internet e dá para buscar nos sites das empresas grandes, Royal, MSC, Costa, Carnival, Norwegian, enfim. Tem várias, né? Tem. Fizeram uma pergunta que para trabalhar em cruzeiro, geralmente são contratados por viagem ou por tempo? Então, Boa são 3 pergunta. meses, Legal, viagem. legal. Então, geralmente você vai fazer um contrato. E Tá. aí vai depender da tua área de trabalho. Então, por exemplo, quem trabalha na parte de limpeza, né, do navio, que a gente chama de housekeeping, né? Sim. Ou na parte do deck, por exemplo, que trabalha na piscina, que trabalha na organização do deck da piscina, enfim, bar, restaurante, são, na sua maioria, são contratos mais longos. O que é um contrato longo? De 4 a 9 meses. Então vai depender da companhia, vai depender também. Eles vão te mandar um contrato, se você não aceitar, enfim, você pode entrar nessa discussão, mas muitas vezes eles têm um contrato ali já meio que certo, né? Em algumas outras áreas, por exemplo, na minha, eu já fui para ficar 2 semanas no navio. Fui para outra que eu fiquei Tempo, mas é um mês e pouquinho, né? meio, um tempo Sim. curto. Por quê? Porque na parte de recreação, a gente tem a questão da sazonalidade. Então, Sim. não adianta eu ter 10 recreacionistas para 100 crianças durante o ano, por exemplo, né? No mês de, vamos lá, no mês de abril, né? Que Sim. não tem férias em nenhum lugar e tal. Então, diferentemente das férias nos Estados Unidos e na Europa, que é no meio do ano, No meio do que ano, você essas vai ter férias de muito verão. mais criança.
Uhum. Exato, férias de verão. Então, aí a gente demanda mais pessoas para trabalhar, Pessoa. né? Uhum. Entendi. Então, vai ser contratado, a resposta para essa pergunta é contratado ah, por contrato, no Por caso, né? Você contrato. vai Daí, assinar um contrato. teoricamente, pode ser por tempo e pode picar de navio para navio, né? De cruzeiro para cruzeiro, ou pode ser só pela viagem, né? Só. Pode. Por exemplo, eu aqui na América do Sul, eu fiz um cruzeiro que saiu de Buenos Aires, veio para o Carnaval do Rio e voltou para Buenos Aires, foram Uhum. 2 semanas, né? Sim. Mas você assina um contrato por um tempo determinado, é isso que eu quero dizer. Não é por uma Ah, entendi. viagem que pode ser Entendi, mais então. longa, né? Que pode ser aquele contrato, mas Uhum. na sua grande maioria serão contratos. Acho que voltou. Entendi. Tô travando um Thaís? pouquinho aqui. Travou aqui. Não sei se é a minha internet. Aí, Oi, tá voltou. me ouvindo? Acho que travou um pouco Acho que aqui. foi. Foi. Bem que a gente A minha cara comentou, vai né? ficar assim. Acontece. Live, gente, ó. Verdade, tá? Não é Acontece, gravado, normal, não. normal, faz parte. É, Exatamente. quais são as etapas do processo seletivo? Então, por exemplo, eu fui lá no site da MSC, achei legal, fui para me inscrever e né, além de, claro, ali, que eu tenho que saber, que eu sei que tem os exames médicos e o curso que eu preciso fazer, né, para de segurança É, no mar. tá, boa pergunta. Então, provavelmente, muito na sua maioria, o que vai acontecer? Primeiramente, você tem que ir atrás da tua vaga, tá? Entendi. Ah, poxa, achei uma coisa que eu gostei. Uhum. Então, entra em contato, manda o currículo, muitas vezes vai ter que preencher uma lista enfim, uma lista, né, de perguntas da empresa e tal. Uhum. Depois você vai ter que comprovar aquela tua experiência. Então, provavelmente, muitas empresas vão pedir assim, ah, poxa, mas quanto tempo você trabalhou em bar, por exemplo? Ah, me prova Uhum. isso. Então, eu acho bem interessante usar palavras-chave dentro do teu currículo de Uhum. acordo com aquela vaga que você está buscando. Então, não adianta você botar que Entendi. você, né, trabalhou de recreação se você quer trabalhar em bar, né? Entendi. Pode ser que ajude, mas, na Uhum. verdade, usar palavras-chave é bem importante. Entendi. Posterior a você conseguiu a vaga, então a empresa vai Uhum. te falar, você está apto a trabalhar, a gente quer né, a sua mão de obra. A Uhum. partir daí é que é feito os cursos, né, Tá. e os exames médicos. Então não Entendi. se antecipar com relação a isso, porque muitas vezes o que acontece? As empresas vão te mandar quais as clínicas que você vai poder Uhum. fazer, os exames, então não adianta fazer antes e a Ele clínica não já ser tem as autorizada pela clínicas. empresa, entendeu? Entendi. Então, tem disso também, né? Bom, bom Então, o saber, passo é porque primeiro eu tô conseguir a vaga. ansiosa. Tá. É, Eu pois já é, o tava passo lá é, no médico, já tava fazendo os cursos. não, Fazer então, o quê? você tem que, Vou fazer. primeiramente, conseguir a vaga. Após Entendi. isso, é que a coisa vai ter que andar daí de acordo com o que as empresas querem, né? Então, Uhum. poxa, vou fazer o STCW, depois disso fazer os exames, né? E aí, então, assim, a gente É legal saber depende. isso. Então, Eu ia porque comentar que é isso também é legal saber interessante. porque. Muita gente pergunta, mas quanto tempo antes eu vou ter tempo hábil de fazer? Eu já tive amigo que fez tudo, Uhum. em um mês. Bom, Porque tinha que embarcar e tal, e aí correu atrás. Agora, e tem é. vezes que você fica mais tempo, né? Tem vezes que você vai ficar Sim, mais tempo esperando para embarcar, né? Enfim, para eles te darem um navio e tal. sim. Então, É bem isso aí também interessante. depende. É como se fosse uma vaga de emprego, na verdade, né? Porque, assim, por exemplo, da Disney, né? O processo seletivo para trabalhar na Disney, tu coloca o que tu queres, assim, um, dois, três, quatro, por numeração, né? Um é o que eu mais quero, dois é o segundo que eu mais quero, e não necessariamente tu cai onde tu quer, assim, normalmente. Eu queria trabalhar em lógica e trabalhar no restaurante. E já em É, navio é um pouco diferente. Eu procuro se eu quero recreação, eu não tenho um leque enorme e eles
me coloco no meu perfil, assim. Então, isso é bom você ter comentado. Na Royal, isso estava Tá, acontecendo. Agora, eu não fiz o entendi. último processo seletivo, eu não sei como é que tá. Mas era assim também, Uhum, tipo, primeira vaga eu quero isso, isso e isso. Aí alguém vai entrar em contato comigo, né? uhum, Para que, poxa, qual é a vaga que você realmente gostaria? E aí eu falei, não, eu entendi. quero essa parte de entretenimento. Mas eu tinha colocado tudo dentro do mesmo setor. Então era recreação adulta, recreação infantil e era a outra Entendi. parte era na piscina, trabalhar na piscina. E Entendi. aí que Ah, tudo estava legal. dentro do mesmo setor. Então É, você meio que dá para também. escolher um pouquinho. É isso que eu pensei. O da Disney, não. Eu coloquei, sei lá, trabalhar em loja, daí trabalhar como na piscina. Fui colocando Não, assim. virou Entendi. princesa da Disney. Não, queria, podia, né? Gostaria, na verdade, mas não podia. Tem que ter o sotaque, tem que ser americana. Ou, sei lá, pelo É menos canadense, mesmo? tem que ter o Isso aí. sotaque perfeito. Eles não contratam gente de fora. Por enquanto, não, né? Não sei agora, mas na minha época não contratavam. É, É, é bom. legal, E não quanto que sabia é o disso. investimento, né? Sim, eu preciso tirar um visto, já pode também já falar dos vistos, eu tenho que pagar alguma Legal. coisa para o navio, eu pago a moradia lá dentro. Show. Como é que Então, funciona? os navios de cruzeiro funcionam dessa forma. Você, então, assim, seguindo aqueles passos que a gente falou, né? Pô, consegui a Sim, vaga. Então, o que que é de tá. conta da tua própria conta, digamos assim? Você vai ter que fazer Uhum, aqueles cursos básicos que estão girando ali os dois em torno de R$ 1.000, mais ou menos. Aí, é claro, se uhum, você não mora na cidade que tem uma agência que preste esse tipo de serviço, você vai ter que, né, arcar com esses custos, ir até o local. Muitas vezes uhum. fazem em um final de semana, tem lugares que fazem é, em uma semana, então tem várias opções, né? Sim. Isso aí também é por conta própria. Algumas empresas acabam pedindo que você pague o teu voo de ida. Então, por que que isso acontece? Para eles amarrarem a questão contratual, né? Uhum, Então, ao menos um tempo você vai ficar no navio. Mas essas vagas que tem que pagar, digamos assim, a sua ida, né? uhum. São vagas comissionadas, ou seja, você ganha Sim. gorjeta. Então, pá, eu já tive amigo que ganhou na primeira semana o voo, então estava tudo certo, né? Agora, de novo, É, ninguém está prometendo nada, mas são vagas que você ganha comissionamento. Então, você tem um salário um entendi. pouco menor, mas que você ganha gorjeta ou comissionamento e que acaba, às vezes você ganha mais que, né, enfim, que vagas assim, E mais vagas teoricamente muito, mais cobiçadas ou mais técnicas, digamos, né? sim, que Tem, teoricamente ganha mais no fixo, né? exato, exato. Eu tive alguns amigos também que ganhavam muito dinheiro por conta das tips, né, das gorjetas. Então, o salário fixo era um pouco menor, mas às vezes dava sorte de pegar alguém super bem-humorado. Claro que dependia muito do atendimento da pessoa, né? Mas Exatamente, assim, que uma exatamente. mesa dá, sei lá, US$ 100, assim, sabe? Só porque tu Sim, atendeu bem. Então, total, total. É isso isso é aí. bem legal. Mas assim, de custo básico, Thaís, é isso, são os custos. O visto, você, de novo, vai ter que. Eu tive que ir a Porto Alegre fazer o meu visto. Tá. Também tive que desembolsar, então é mais um custo. Mas o visto em si, eles te ressarcem. Então, você chegando no Entendi. navio, hoje em dia, mesmo que você não vá para os Estados Unidos, a maioria das Uhum. empresas pedem para que você tire o visto americano. Por que que eles pedem isso? Porque às vezes você vai mudar de navio para navio durante o mesmo contrato. Então, daqui a Hum, pouco você está em Dubai e aí você vai ter que ir para um outro navio porque precisou e o navio está na Califórnia ou está na Flórida fazendo Caribe e aí você já tem o visto, né? entendi. Então, senão eles Então, ficam amarrados com relação a isso. Agora, o visto, toda parte de visto, qualquer que seja, americano, canadense, australiano, e tiver algum custo, uhum, você é ressarcido, né? entendi. Agora, custo de hotel, essas coisas, aí não, né? Daí não, é É, só dentro do navio mesmo que daí a pessoa ela, ela é tem que pagar alguma antes, coisa pela não, cabine ou dentro do não? navio, não, Dentro não, do não. navio, Você não. não paga nada de moradia. O que você paga dentro do navio é os teus consumos, né, pessoais. Então a gente tem um bar, Entendi. que é da tripulação, tem uma Uhum, lojinha.
Então, os navios mais modernos agora, a gente está com 3 locais. Então, tem um lugar mais calmo, tem o crew bar, que a gente chama, que daí é festa, né, uma boate, digamos assim, para a tripulação. Justo, né? E tem um lugar que é arejado, então, para quem é fumante ou para quem quer pegar um ar. A noite é super bonito, estrelas, no luar, assim, de lua cheia, é muito legal. Então, nesses locais, você acaba pagando. Assim, mais barato, né? Bem mais barato. Tipo, dá um exemplo. Uma água sai por 30 centavos de dólar, né? Tá. Uma Bem cerveja, legal. $1 mais ou menos. Então, tipo, você paga, mas não é uma coisa exorbitante. E aí, para quem tem... Os passageiros. para quem... pô, putz, muito mesmo. Imagina. E a gente também tem desconto nas áreas em comum, por exemplo, tem duty free no navio, né? Então, você quer comprar um perfume, um presente para alguém, a gente tem em torno de 20% de desconto. Tá, né? entendi. Então, isso Mas, também assim, é uma vantagem. As áreas comuns não pode ser utilizado no teu dia de folga, então. Só pode usar as Podem, áreas comuns do crew. Isso vai depender de regra de empresa para empresa. Tá? Entendi. Tem algumas posições a bordo que, teoricamente, não podem circular nas áreas comuns dos passageiros. Mas a gente, por exemplo, tem crew party, que daí, às vezes, é num local de passageiro, mas aquele local é totalmente fechado para nós, e aí a gente fica à vontade, enfim, é a nossa festa dentro de um local de passageiro, né? É claro que existem regras, porque a gente, né, enfim, não pode quebrar nada, aquela história toda. Mas é uma liberdade bastante legal, assim, né? Algumas outras empresas, e isso está crescendo, tá? Qualquer um pode circular em qualquer área partindo do princípio que você esteja vestido apropriadamente, né? Sim. Então, se a noite é de gala, então você tem que estar com um traje, sempre com o seu name tag, né? Que é o crachá. Sim. Acho interessante falar, Thaís, assim, que trabalhar em navio tem os prós e os contras com relação a você estar trabalhando, teoricamente, assim, na prática mesmo, 24 horas, né? Porque, além de você de trabalhar na tua área em si, né? Por exemplo, eu sou recreacionista, você é bartender, a pessoa que trabalha na recepção e etc., você é um agente da segurança a bordo, do safety, né? Então, se alguma coisa acontecer, se tiver algum código a ser chamado, porque a gente tem esse treinamento com relação a isso, por isso que é importante você embarcar com o treinamento anterior, né? Já sabendo que pode acontecer. É claro que hoje em dia os navios são máquinas extremamente modernas, né? Mas, enfim, é uma máquina, né? Exatamente. Então, a gente, além de ser... nós somos tripulantes. Então, além da tua área comum de trabalho, você é um agente de safety, né? Então, no primeiro dia de embarque, você participa dos drills, né? Que nada mais é, em inglês, de um treinamento, né? Que a gente acaba tocando as buzinas do navio de emergência. Então, é explicado pelo capitão ou capitã do navio o que acontece em caso de incêndio ou de alguma outra emergência mais grave, para onde cada um vai ir. Então, os navios são extremamente bem divididos com relação a você está na cabine tal, você vai para tal local, né, que é o seu local de encontro em uma situação de emergência. As pessoas que estão nesse treinamento vão estar, teoricamente, são para estar, né, nos momentos de emergência, enfim. Então é bem importante dizer isso também para as pessoas, né? Que muita gente vai pela questão, vou viajar o mundo inteiro e tal, sim, legal, mas você, por exemplo, a bordo, você não pode, de novo, entre aspas, não pode beber acima de um certo limite, porque, de novo, se você estiver extremamente bêbado, no momento de uma emergência se acontecer, quem vai se dar mal é você, né, no caso. Então, isso é bem legal deixar bem claro, assim.
Mas isso é E muito sério, galera. Mas enfim, tem que falar. Né? é sério, agora, pois é, né? Voltamos uma conversa com uma coisa séria, mas é verdade, Mas é tem que falar. necessário. É necessário. Eles sempre colocam, eu sei, assim, principalmente tu que trabalha em navio dos Estados Unidos, o safety, né, em primeiro Safety lugar. first. Então, Safety first. Sempre, sempre. sempre, Então, sempre. tu tem todo o treinamento É, de como... É igual é. no avião, né? A gente acaba, às vezes, Exato. achando que não para ver, mas para colocar as máscaras de oxigênio, primeiro em você, depois as pessoas. Enfim, a mesma coisa é muito importante, né? Mas É. assim, qual que é o tempo mínimo? Tem ou não? Tu falasse ali que 2 semanas para trabalhar, né? Olha, teórica, assim, Thaís, na prática, Uhum. vamos botar aqui essas posições que precisam por um período muito curto Sim. são escassas, assim, são poucas, né? Uhum. Então, Uhum. vamos dizer que em média você vai ficar em torno de 4 a 6 meses embarcado. Isso pode ser um pouco mais, ou também tem algumas situações que pode ser menos, né? Mas na média é em torno disso, porque senão também não vale muito a pena para a empresa, né? Te Uhum. ter por um período muito curto de tempo. Uhum. Então é mais ou menos por aí. Tá. Assim, para quem nunca embarcou, para quem não sabe, né? É mais ou menos por aí. Vamos botar uma média de 6 meses, vai. 6 meses. Ah, É. legal. É bom, né? Para quem está querendo embarcar e viajar um pouco, é um Sim, período legal. eu acho legal porque você acaba tendo a oportunidade de guardar uma grana, de guardar um dinheiro, né? É verdade. Porque não é um período tão curto, né? Sim. E também você acaba tendo vantagem de viajar. Então, por exemplo, o que acontece são rotas fixas, né? Sim. Então você vai toda semana ou a cada 10 dias você está no mesmo porto. Uhum. E a tua escala ela é meio que ela tem uma rotação, né? Sim. Então, vai ter uma semana que você, poxa, já na Europa, por exemplo, né, que é um local que todo mundo quer ir, poxa, a gente vai para Roma, que é É. Civitavecchia, o porto, né? Uhum. Vai para Nápoles, poxa, você pode conhecer a Costa Amalfitana. Nossa. Então, assim, né, É. acho que a Europa, o Mediterrâneo é um dos locais mais cobiçados, assim, mais legais de você trabalhar, Imagina. porque cada local tem muita coisa para se fazer, né? Pessoa. Então, se você for para ficar muito pouco tempo, você acaba que não tira essa vantagem, né? Poxa, fiquei 2 meses só. Eu tive uma folga em Nápoles, não deu para conhecer Nápoles, né? Sim. Então eu fiquei 6 meses no meu primeiro contrato, por exemplo. Eu Uhum. cheguei assim a me gabar de falar, não, hoje eu não quero descer em Nápoles. Eu já desci, já conheci bastante Não coisa, quero comer né? pizza. Não tô Não afim de quero comer comer pizza pizza, vou agora. ficar a bordo. Ah, não, Vou ficar Roma, não bom. quero ir para Roma. Mas Como é isso que é pode, legal, né? porque quem vem para ficar pouco Uhum. tempo acaba falando, poxa, não consegui ir, né? E quem Sim. fica um pouquinho mais de tempo, você tem sendo redundante, esse tempo hábil, né? Para você Uhum. conhecer os locais também. Porque eu acho que é Entendi. legal a gente falar que uma das principais questões, eu acho, que trabalhar em navio, da maioria das pessoas, é conhecer os locais, né? É É viajar isso que eu ia também. perguntar. Dá para aproveitar? Tem Com como, né? certeza, Esse meu. período de Com trabalho e certeza. descanso. Tem como eu vou trabalhar muito, né? Deixando claro, pessoal, Vai. trabalha bastante, tá? Não é pouco, É. não. É. Mas eu Não. posso aproveitar também. Eu vou conhecer o mundo ou o Com Brasil, né? Vai certeza, meu. depender da onde que é essa Sim, rota do sim. cruzeiro, deixando claro isso também, né? É. Então, o que que acontece, assim? A gente, em navio de cruzeiro, a gente não tem Uhum. 24 horas de folga, né? Nós Tá. não temos... Às vezes isso acontece, mas é bastante escasso e também vai depender da sua posição a bordo. Mas, muito geralmente, o que vai acontecer é que você tem que ter, no mínimo, 10 horas de descanso em um dia, tá? Tá. Então, isso pode acontecer à noite ou de dia, né? Uhum. E isso, assim, eu estou chutando o máximo de horas que até isso é lei, né? Então, Uhum. isso não, assim, não são todas as posições que isso acontece. Você acaba trabalhando Sim. menos. Mas trabalha bastante, né? Tem duas questões. No dia no mar, que a gente chama Uhum. no linguajar a bordo, é Sea Day, né? Então, Se dei. num Sea Day você vai estar literalmente a bordo, não tem para onde você ir, né? Então você vai Exatamente. trabalhar provavelmente mais nesses dias. Está todo mundo a bordo, as pessoas estão consumindo, circulando, enfim.
E um dia de porto, você vai ter mais tempo livre, digamos, né? De novo, dependendo da sua posição. Mas mesmo que você tenha uma manhã, né, você consegue sair, conhecer alguma coisa. Vai depender muito de você, né? Poxa, eu prefiro descansar, guardar um dinheiro, ou não, vou sair, vou conhecer alguma coisa, né? Então Entendi. sempre dá Isso para ter essa experiência. Isso é a pessoa que planeja ou dentro do navio, sei lá, as pessoas que trabalham no navio, elas têm uma agência de turismo ou alguém que fala, ó, o legal de Nápoles, enfim, a cidade da pizza, o legal naquela pizzaria, tu Ah, visitar legal você aquele perguntar isso. monumento. É, Existe isso, porque eu sei que na existe. Emirates existe, né, de avião. Existe um. Pois é. Mas é mais ou menos todo navio tem um setor de RH, né? E Entendi. aí a gente tem uma central, que no meu caso é em Miami, mas cada navio tem o seu RH Manager, HR Manager. Tá. E embaixo do HR, ou no mesmo setor, existe o Crew Welfare, que é a pessoa que é responsável pelo bem-estar das pessoas a bordo, dos tripulantes a Tá. bordo. Então, por exemplo, aqui no Rio, eu que sou brasileiro, vou lá e falo, poxa, no Rio de Janeiro é legal em tal lugar. E aí isso acontece em vários lugares. As pessoas pesquisam e tal, e vão, tipo assim, dando dicas aonde ir, o que fazer. Tem pouco tempo, faça isso. Tem mais tempo, faça aquilo. E as empresas também te dão a opção de você participar de tours, né? Então existe um departamento a bordo chamado que é o Shore Excursions, né? Que são as excursões, e você acaba indo como alguém, tipo assim, um tripulante junto com os passageiros no tour deles. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir no Egito e conhecer as pirâmides. Totalmente de graça, fui acompanhante do tour, né? Fiz isso 2 vezes Legal. no Egito. E assim sucessivamente. Então a gente para num lugar na França que chama Le Havre, que fica em torno de 4 horas de Paris, eu acho, e existem Sim, tours. E aí, é no poxa, foi norte. bastante tripulante, né? É no norte, exatamente. Então foi É bastante lá, né? tripulante. Em lugares assim, nós temos um tour para tripulação, também separado dos passageiros, e aí é cobrado, mas é cobrado bem menos. Acho que esse para Paris, por exemplo, foi 20 euros por pessoa. Bem Enfim, tranquilo. entendeu? É tranquilo, assim. Então existem essas possibilidades, sabe? Existem essas opções que são colocadas pra gente, assim. Entendi. Tinham feito uma pergunta aqui, mas a gente já respondeu. Geralmente trabalha-se todos os dias ou tem folgas na semana? Então a gente já respondeu. Agora entrando um pouquinho mais ali, o inglês é necessário? Daí acho que a gente entra na parte das rotas, né? Vai depender para onde tu vais, enfim. É uma O que pergunta que eu recebo acontece hoje? muito para intercâmbio, assim, muito mesmo, pessoal. Ah, mas eu preciso falar inglês, mas eu preciso falar inglês. Então eu vou te É, deixar aí como professor de inglês falar o conselho poxa, também. pois é. Então, assim, nessa pandemia, eu voltei para uma profissão que eu já tinha antes, que é dar aulas de inglês, né? E ajudar pessoas no conhecimento da língua do inglês, né? E, e essa pergunta ela é bem importante, assim. O que acontece? As empresas hoje, a sua grande maioria, o inglês é a língua oficial. Mesmo que a MSC, a Costa, são empresas italianas, vai se falar muito italiano dentro, até tem algumas empresas dão aula de italiano, né, dentro do Legal. navio. Mas, poxa, você vai ter pessoas da Indonésia, das Filipinas, do Canadá, do Brasil, da Bolívia, de vários Sim, lugares do mundo. E a língua mais básica, mais fácil de se falar é o inglês, não adianta. É a língua universal, né? concordo. Então, mesmo que você faça somente América do Sul, por exemplo, o inglês básico ele vai ser necessário. Porque você não vai só lidar com pessoas da tripulação, você vai lidar com os passageiros, né? Então, os passageiros, a gente sabe que, poxa, americano viaja bastante, né? As grandes empresas de cruzeiro, dos grandes grupos de cruzeiro, que hoje em dia é Royal Caribbean, Carnival e Norwegian, são americanos, né? São Sim. navios americanos. A MSC é uma empresa muito grande, italiana, mas também tem a sua grande base. Estão construindo um porto enorme em Miami, né? Então acho que vai ser até o maior porto de Miami vai ser da MSC. São terminais particulares no caso, né? Então o inglês é extremamente necessário, né? Por mais que assim algumas opções de trabalho não vão
você não vai lidar direto com o passageiro, né? Mas você vai ter que participar de curso a bordo, você vai ter que ter treinamento, você vai ter que lidar com seus colegas de trabalho, com seu companheiro de quarto, que algumas opções de trabalho você vai, né, vai rachar o quarto, vai ter essa... vai ter que, né, enfim, dividir o quarto. Então é extremamente importante. A língua é extremamente importante. Tá. E se eu não tiver inglês e quiser só participar ali e fazer a costa do Brasil, por exemplo? Aí as tuas opções vão cair bastante de trabalho, né? E daí Então as você vai pessoas... ficar mais no backstage, vai ficar mais dentro Entendi. das áreas de trabalho, né? Então não vai sair muito para as áreas de passageiro, enfim. Uhum. Então é um pouco necessário. Eu diria que é muito É, necessário, na verdade, quanto porque... mais idiomas se falar, melhor, Thaís. Assim, as suas opções de crescimento vão ser melhores, né? Vão ser melhores. Então, Entendi. por isso que assim, até quando a gente estava chamando a live, eu coloquei, né? Que assim, que é extremamente importante as pessoas entenderem que esse é um momento de paciência, de resiliência, mas que também é um momento bacana de você ficar preparado. Poxa, tempo que Exatamente. não É está por isso que eu faltando. tô te chamando Né? aqui, Tem né? opções Por isso que eu... baratas, tem. Exatamente, Exatamente. exatamente. Um dos Para se motivos é essa planejar. prestação de serviço. É, Exatamente. muito legal. Bem legal. Bom, e qual que é a média salarial? Tem uma média? Eu sei que essa pergunta é muito difícil, porque existem várias posições É, dentro do navio e existem as posições que ganham tips, que daí não tem como se dizer quanto que a pessoa vai ganhar e tudo mais, né? Então, tem um mínimo, eu assim, diria que é até que perigoso. é Eu difícil diria que é até falar, né? Então, perigoso. É difícil, é difícil. Mas é, assim, olha, eu vou falar pela minha questão pessoal, né? É importante que isso fique tá. bem claro aqui, pessoal. Eu fiz uma pesquisa básica até para eu também ver se a minha coerência estava Bate. ok com o que está rolando aí, né? Sim, Mas é em torno de 1.000 e poucos dólares, tá? tá. Agora, tem opções de trabalho aí que pagam bem mais, como você Uhum, falou. Por exemplo, quem trabalha em loja ganha comissão. entendi. Então, vai depender da sua rota, por exemplo. Quem trabalha em cassino também ganha Eu tinha até gorjeta. esquecido que tem cassino, é verdade. Tem cassino a bordo. Então, Uhum, tem algumas opções de trabalho que são uhum, terceirizados. Por exemplo, fotografia, agora algumas empresas estão entendi. são setoriais, né? Mas tem muitas Uhum. empresas que trabalham para as empresas de cruzeiro contratando. Por exemplo, loja é terceirizado, algumas Olha, outras opções também são terceirizadas. São é empresas que bom são pontuar. contratadas pelo navio. Né? Então Entendi. Daí as pessoas, é, é difícil falar um o salário mínimo, então, assim, é de mas uns 1.000 e pouco mil dólares. e É poucos bastante, dólares, né? exato. Mas isso eu Eu estou falando acredito. assim, o básico, tá? Tem Uhum, opções que eu já vi, tem situações que pessoas ganham um pouco menos, mas aí, de novo, ganham gorjeta, né? uhum. Enfim, tem um E salário daí bem você baixo, fixo, e acabam ganhando muito mais do que alguém que é gerente, por exemplo, né? nossa, dá Então, para guardar isso bastante dinheiro, né? Porque senão paga dá, moradia, dá. né? A comida em si ela é bem mais barata ali pro crew, né? Na verdade, E a nossa comida, o refeitório é totalmente uhum, gratuito. Nós temos 3 entendi. refeições diárias, mais 2 Tá. lanches, assim, né? Uhum, Então, dá para, assim, dá para você, se você for organizado, não gastar tanto fora, uhum, também vai depender da sua rota. Por exemplo, na Europa, muita gente fala, mas na Europa é mais caro que nos Estados Unidos. Nem sempre, porque você come mais barato na Europa, né? E uhum. Muito melhor. mais. Então, Tu vais você lá morou na para Europa, lá você pra Nova sabe, York, né? que é muito mais caro, Long Beach, Exatamente. ou até mesmo ali a Exa Costa Califórnia, é super caro com as taxas e tudo mais, né? É se exatamente. planejar mesmo. É. É. E como é que é uma rotina dentro do cruzeiro? Como é que era a tua rotina, assim? Isso aí eu tô orgulhoso da Vamos minha. entrar Eu para a deixei parte aqui. legal agora também, né? Dinheiro, Então, rotina, que eu tinha festa. respondido ali o nosso roteirozinho. Eu falei, cara, como é que eu vou explicar isso? Mas, resumidamente, é trabalhar, comer Uhum. e Trabalhar, descansar comer, também, né? por favor. Descansar, né? E festar, cara. É muito legal. A gente Uhum. consegue ter assim, um contato muito legal com o resto da tripulação. Como eu falei, a gente tem
festas designadas só pra gente. Então é bem interessante, assim, sabe? Poxa, a gente faz amizade. Eu tenho amigos hoje, eu posso dizer que eu tenho amigos em mais de 30 países do mundo, sabe? Não. E pessoas que eu trabalhei, que eu tive, né, a mesma escala de trabalho. Pô, você divide ali muita coisa, né? Então é bem interessante. Agora, é um trabalho pesado, né? Assim, Uhum. de bastante horas de trabalho, né? Sim, Ah, essa parte de descanso é bem importante. tá. A gente festa bastante, mas é importante descansar. Entendi. Eu acho que tem um amigo teu aí perguntando. Fala aí sobre relacionamento agora. Fala, Brunão. Eu Boa acho que deve pergunta. acontecer muito, né? Muitos romances ali dentro. Acontece, cara. Poxa, a gente se apaixona, né, meu? Não, Eu enfim, sei, mas eu sei. relacionamento a bordo é uma pergunta importante, assim. A gente, na sua grande maioria, as empresas não deixam você se relacionar com passageiros por questões óbvias também, né? Mas a gente tem tripulante, né? Tem bastante tripulação, então Uhum. dá pra Dá pra pra dar brincar um bastante, jeito. assim. Entendi. E deixa eu Dá. perguntar um Não, pouquinho. não faltam opções. Não faltam opções. É muita gente, né? Pensa, toda a logística que Poxa, tem, com vai. certeza, com certeza. Legal. E É casal tem legal, como boa ir? pergunta. É, Oi? muito boa pergunta. Casal tem É. como ir? Tem sim, legal essa pergunta. Tá. As empresas estão dando mais atenção a isso hoje em dia. Ah, a qualidade de vida a bordo, ela tem cada vez mais tido essa atenção das empresas, né? E uma delas é você estar com quem você ama, com quem você gosta, enfim, Legal. sabe? Tipo, é interessante. Então, hoje em dia tem empresas com os navios mais novos que estão com cabine só para tripulantes que são casados, por Ai, exemplo. que Então legal. tem cabine com cama de casal, né? Uhum. Eu É recebo bem legal. muito. Assim, não dá para prometer também, né? Muito provavelmente o Uhum. primeiro contrato você vai para navios diferentes e depois acaba que a logística se encaixa, né? Mas Legal. é. Então, bom. É, e Enfim. sobre a pandemia, tu acha que vai mudar alguma coisa? Como é que tá? A gente não pode prever o futuro, né? Não, Enfim, não dá. complicado, mas com Enfim, certeza alguma coisa, talvez, de higiene vai mudar, né? literalmente Tu é acha? isso, assim, porque a gente Uhum. segue ordens ordens de um órgão americano chamado CDC, seria a Tá. nossa Anvisa, né? Uhum. Que no Brasil também é bem forte, os navios que vêm de fora passam por uma inspeção bastante rígida desculpa, não é a Anvisa, não, a Anvisa, a Agência É, Nacional da Anvisa, Vigilância Anvisa. Sanitária, é isso Uhum. mesmo. É, é uma inspeção bastante forte Uhum. que acontece aqui e em outros lugares do mundo. Então a gente já segue regras assim extremamente rígidas, sabe? Entendi. E com certeza isso vai, assim, Impactar ainda mais, né? com certeza. Então, assim, uma das regras que a gente está sabendo, quando voltarmos, se ainda não tiver vacina, aquela história toda, isso vai tudo depender disso. Né? A indústria do turismo literalmente está dependendo disso. Mas, por exemplo, os lugares de buffet. Taquinho, voltou? De novo, Beleza. foi, voltou. Aí, Uhum. não, voltou. Então, por exemplo, os buffets, né? Que são bem Uhum. famosos a bordo, a gente está sabendo que num primeiro momento não vão acontecer. Então você não vai poder Sim. pegar sua comida, alguém vai fazer isso para você. Mas como eu disse, acho que o grande impacto vai ser nisso, vai ser na questão da higiene a bordo. Sim. Então, estão acontecendo algumas lives aí, alguns debates. As empresas Uhum. estão também fazendo as suas pesquisas e até criando projetos, né, de equipamentos, por exemplo, para escanear as pessoas em grande massa, como nos aeroportos, por exemplo. Até em Guarulhos eu vi Eu dei uma uma olhada reportagem nessas lá. sobre que tem um tipo um scanner assim enorme que pega Uhum. milhares de pessoas ao mesmo tempo, se estão com febre ou não, né? Muito bom. Enfim, eu acho que essa vai ser a grande mudança, assim, né? Entendi. Vai depender bastante aonde vai estar, se a gente vai estar navegando, né? Se vai poder Uhum. descer ou não. Enfim, Entendi. acho que esse vai ser o grande impacto, né?
Assim, essa regra sanitária, as regras sanitárias vão estar mais fortes para nós, tripulantes, mas também para os passageiros, né? Para todo mundo, né? Tá, É. então depois dessa, que a gente não sabe, desse cenário, né, incerto que temos, falta 5 minutos, acho que a gente respondeu todas as perguntas que a Tomara, gente tomara. colocou na pauta, que o pessoal nos perguntou. Não sei se tiver mais uma pergunta, por favor, faça agora. Mas um último adendo aí, conta como é a tua experiência, né? Como foram essas experiências, se tem alguma história para contar. A gente já falou ali de trabalho, que é muito importante, como encontrar o trabalho. Tem muito trabalho dentro do navio, né? Então, tem desde, né, bartender, trabalhar em bar, restaurante, limpeza, lavar louça, teatro, cantor, enfim, infinitas possibilidades como existe, né, na Terra, vamos dizer assim. Mas conta aí como é que foram as tuas experiências, o que tu mais gostou, assim... Bom, como eu falei, assim, eu sempre trabalhei com a parte de entretenimento, né? Mas até eu vi que a Desirê tá por aqui, ela trabalha no bar, por exemplo, é uma brasileira, que a gente trabalha em setores totalmente diferentes, mas que a gente se encontra a bordo, né? Então, brasileiro, a gente tem uma... né, forma nossa gangue, a gente fala, né? Sim, sim, isso acontece bastante, né? De você ter esses grupos, mas também você tem muitos amigos internacionais e tal. Então, eu comecei como recreacionista, como eu falei, e por ter conhecimento em outras línguas, por ter feito mais cursos, ter me aperfeiçoado em outras áreas e tal, o crescimento profissional foi, digamos assim, mais rápido, né? Sim. Então, comecei a dar algumas ideias no setor, como melhorar a qualidade de atendimento e tal. Legal. E isso foi visto com bons olhos pela empresa. Então, assim, se você trabalha bem, se você dá ideias e tal, é bem legal, eles dão esse ouvido, né? E eu fui ouvido, e aí acabou que nos últimos 1 ano e meio eu estou como gerente de novos projetos da Celebrity. Então você acaba tendo um pouco mais de regalia, viaja bastante, né? Então, para você acaba tendo algumas outras regalias com relação a, né, tipo, poxa, tem um pouquinho mais de horas livres, às vezes, né? Você tem essa qualidade de vida um pouco melhor, digamos assim, né? Mas eu acho que o mais legal para falar, assim, para terminar a live, porque faltam 2 minutos, é dizer que eu acho que a troca de experiência profissional, assim, é muito legal, né? Eu acho que é isso que tem que ficar, assim, né? Hoje eu posso dizer que viajei de férias, né? De alguns contratos. Poxa, fui para o Canadá, fiquei em casa de amigo. Fui para a Austrália, fiquei na casa de amigos. Então, poxa, falo com amigos de fora do Brasil todas as semanas, assim. Então, esse contato, essa troca de experiência, essa bagagem que você leva para a vida, não tem preço, né? Não tem preço. Não interessa o tanto de horas que eu trabalhei, né? A relação, às vezes, poxa, você tá com saudade de casa, caramba, mas essa bagagem não tem preço, com certeza. Então, acho que é isso que tem que ficar assim na cabeça da galera que quer ir trabalhar, sabe? Exatamente. Aqui já veio me avisar que falta menos de 2 minutos. Então, André, queria te agradecer. Pois muito obrigada, tá? Eu falei, né? Senão, se deixasse a gente ficar falando aqui, a gente ia ficar falando por horas, né? Mas muito Vai, obrigada. Rafa. Obrigado a você, Thaís. Obrigado a todo mundo aí. Informações, tá? Foram essenciais. Eu que não tenho nenhum conhecimento, então que já passou por vários cargos, né? E pode trazer isso para a galera, até mesmo como uma pessoa que contrata. Então é muito, muito importante. Obrigada mesmo. E a gente vai fazer uma live, provavelmente semana que vem, né? No semana que vem, fiquem ligados. Isso aí. Que a gente está vendo ali certinho quais os assuntos, porque são muitos, né? Muitos países diferentes visitados, muitas coisas. Galera pode mandar opção também, pode mandar ideias aí também. É verdade. Se quiserem nos mandar DM também de opções do que falar. Com Provavelmente certeza. a gente vai falar alguma coisa sobre inglês, porque além do André ser professor, eu acredito que inglês é praticamente essencial nós acabamos no final da live dizendo que as conexões são as mais importantes e essas conexões são feitas com gente de todo lugar do mundo. Se você não tem o inglês, fica mais complicado disso acontecer. Então,
às vezes aproveitar, se você não fala inglês, aproveitar esse momento que estamos vivendo para começar a Se aprender e, aperfeiçoar. né, se aperfeiçoar, exatamente. Então tá bom, muito Legal. obrigada. Obrigada, galera, que Poxa, ficou aí com a gente. valeu, E galera. É mandem isso sugestões aí. para nós. Valeu, Thaís. Valeu. Beijão. Obrigado a todo mundo Beijo. também.